Olá, meu nome é Eliseu Paulo, sou pós-graduado em Teologia e Pensamento Religioso, pós-graduado em Gestão de Políticas Sociais e mais uma vez eu recebo do Aldo de Belém, que é pastor, mestre em Teologia Bíblica, doutor em Teologia Bíblica pela Pontífice Universidade Católica do Rio de Janeiro, para falar acerca do culto à personalidade. É uma grande alegria poder participar mais uma vez dessa entrevista com o professor Eliseu. Praticamente esse estudo, digamos assim, sobre culto à personalidade complementa o anterior, em que nós vimos acerca da teocracia. Eu irei, portanto, começar a compartilhar os slides. A primeira pergunta: o que é adoração? No Antigo Testamento, provém da raiz het, vav, re, e sempre se refere a uma ação, atitude direcionada a uma figura humana ou divina, que é reconhecida de maneira própria ou imprópria como ocupante de uma posição de honra e de autoridade. Dependendo da figura e da situação, pode tratar-se de um gesto de cumprimento, de respeito, de submissão ou de adoração. A ação pode exigir que se ajoelhe, coloque-se as mãos na frente dos joelhos ou incline-se, com a face, nariz ou a testa entre eles, até o chão, ou um gesto semelhante, como é mostrado pela frequente referência a em terra, eles, e a nariz, face, a paim. E aqui eu tenho algumas citações bíblicas que podem demonstrar isso. Com significados de adoração e prostração relacionados igualmente na palavra grega proskinesis, que seria o correspondente, não fica claro se o ato exigido por Alexandre Magno requereu de seus súditos simples reverência ou talvez uma espécie de culto à sua personalidade. Algo ainda incerto para os estudiosos, como provavelmente seria para seus contemporâneos. Mas o uso do verbo para indicar adoração divina é mais comum. Por extensão, como bem conta-se no dicionário Aurélio, o ato de adorar passou a ser entendido como culto a uma divindade. O que nós podemos entender aqui é que o conceito de adoração, que, diga-se de passagem, no latim, ele acrescenta ad e orare, ou seja, orar em direção para alguém. Portanto, no latim, você tem apenas e tão somente esse contexto litúrgico, esse contexto religioso, mas culturalmente começa no protocolo das cortes, no protocolo da relação de pessoas inferiores, concebidas como inferiores em relação a superiores. Então, a mesma expressão, ela serve para indicar o respeito a uma autoridade superior, especialmente um rei, e depois ela se estendeu para a adoração a divindades, até porque geralmente as divindades eram entendidas como reis do universo, reis de uma certa forma, no sentido mais amplo. O que é idolatria? Para a segunda pergunta, o que é idolatria? Especificamente provém do termo grego idololatria, culto aos ídolos, usado de forma derrogatória no Novo Testamento em 4 passagens. 1 Coríntios 10, 14, Gálatas 5, 20, Colossenses 3, 5 e 1 Pedro 4, 3.
embora um termo cunhado no grego, explica o princípio do culto exclusivo a Deus no Antigo Testamento, sem intermediação sequer de imagens, e reiterado por Jesus em Mateus 4:10. Aqui cito a versão da Almeida atualizada. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, o termo idolatria, o termo em si é criado no grego, mas ele reflete todo esse pensamento lá do Antigo Testamento. Especialmente em Deuteronômio, que deixa bem claro que o culto israelita deveria ser anicônico. O que quer dizer isso? Não poderia fazer uso de imagens, ou seja, de ídolos. Então, o pensamento veterotestamentário, muitos estudiosos abordam que teria evoluído desde um enoteísmo, que também poderia chamar de monolatria, ou seja, você não entra no mérito se existem ou não outras divindades. Você até supõe que possam existir outras divindades, mas o ponto primordial é que você precisa adorar ou se comprometer com um único Deus. Isso seria o chamado enoteísmo ou monolatria. A monolatria, especificamente a adoração de um único Deus, sem entrar em considerações da existência de outro Deus. O enoteísmo, mais especificamente, você não descartar nem mesmo a possibilidade de você adorar outros deuses, mas um é considerado o mais importante ou o mais poderoso. A questão do uso de imagens, até hoje, obviamente, é um tema de polêmica entre católicos e protestantes. E por isso, aqui, segundo Ulrico Zwinglio, um dos grandes reformadores suíços, o grande pecado da humanidade era a idolatria, e ele definiu explicitamente como atribuir a uma criatura aquilo que é apenas de Deus. Então, aqui você tem um conceito de idolatria que não se prende simplesmente ao uso de imagens. Aqui ele diz que consiste em atribuir a uma criatura aquilo que é apenas e exclusivamente de Deus. Portanto, se a adoração deve ser direcionada exclusivamente a Deus, a idolatria consiste na adoração a qualquer coisa ou pessoa que substitua Deus no altar de nossa adoração. Martim Lutero, por exemplo, ele chega a comentar em certas passagens que até mesmo nossas obras ou nossas boas ações, com sentido religioso mesmo, poderiam se tornar idolatria se o objetivo não fosse a exclusiva adoração a Deus. Fosse, por exemplo, você apenas se autoglorificar ou você se autopromover. Defina o conceito de culto à personalidade. Na terceira pergunta, defina o conceito de culto à personalidade. O culto de personalidade, ou culto à personalidade, é uma estratégia de propaganda política. Então, ao contrário do que o termo possa insinuar, ele não nasce exatamente do contexto religioso, ele nasce do contexto político. E é uma estratégia baseada na exaltação das virtudes reais ou supostas, quando são supostas é um exagero, obviamente, do governante, bem como da divulgação positiva de sua figura.
Essa divulgação positiva sempre procura esconder erros, esconder defeitos, sempre procurar colocar tão somente as virtudes, sejam as reais, e aquelas que são supostas, se faz um exagero. Ou seja, perceba que isso flerta muito com o conceito de idolatria, que é principalmente abordado pelos reformadores. Cultos de personalidade são frequentemente encontrados em ditaduras, embora também existam em democracias. O culto de personalidade, ou culto à personalidade, ele foi algo muito visto no fascismo, no nazismo e no fascismo, na década de 20 e 30, antes da eclosão da Segunda Guerra Mundial. Continuando, então, o termo culto à personalidade foi utilizado pela primeira vez por Nikita Khrushchev, ou Khrushchev, né, em algumas grafias, no discurso secreto para denunciar Joseph Stalin. Nikita Khrushchev, que foi um dos presidentes da ex-União Soviética, e ele estava denunciando Joseph Stalin. Agora, essa ideia ela já aparece sem esse nome desde a Revolução Francesa, quando os líderes políticos deixaram de ser vistos como representantes de terceiros para serem vistos representantes de si mesmos. Pastor Dualdo, explique o Salmo 82, verso 6. Explique o Salmo 82, 6. Esse versículo é bem interessante, porque a maneira como o Senhor Jesus cita lá no Evangelho de João parece supor que algumas pessoas tenham o direito de se acharem deuses, divindades, mas nós precisamos entender, primeiramente, o contexto aqui no Salmo 82. Nos versículos 6 e 7, Deus faz uma declaração enfática concernente aos magistrados. Estão exercendo um ofício no qual representam a Deus e, por isso, devem administrar suas leis. Daí, guardadas as devidas proporções, poderem eles ser chamados deuses e filhos do Altíssimo. Entretanto, o versículo 7, em hebraico, começa com uma palavra que aponta para o marcante contraste. Ao contrário, embora sejam chamados deuses, os juízes são meros homens, e como todos os demais magistrados, por fim morrerão. Esse é o contexto original aqui do Salmo 82. Já Jesus, lá no Evangelho de João, ele vai abordar justamente uma compreensão inadequada da época, que alguns já começavam a querer utilizar esse salmo para dizer que certas autoridades poderiam se arrogar o direito de serem chamadas deusas. Estamos vendo que não é esse o objetivo. Mas o que Jesus quer argumentar é: se vocês chegam a distorcer falando isso sobre magistrados, imagine eu que sou autenticamente o Filho de Deus. Porque vocês se espantam de eu defender a minha divindade. Esse é o contexto utilizado por Jesus lá no Evangelho de João. A expressão culto à personalidade foi usada pela primeira vez na esfera política. E o Dr. Paulo Romero a aplicou para denunciar a idolatria no meio evangélico.
Com isso eu pergunto, existem casos de culto à personalidade no evangelicalismo brasileiro? Pelo que nós vimos na pergunta anterior, de fato a expressão culto à personalidade foi usada pela primeira vez na esfera política. Entretanto, o doutor Paulo Romeiro a utilizou para denunciar a idolatria no meio evangélico. Existem casos de culto à personalidade no evangelicalismo brasileiro? E a resposta, infelizmente, sim. Isso começa já de longa data com relação a líderes como pastores. Pastores que acabaram sendo envolvidos na relação com a membresia de um culto à personalidade. E aqui nós devemos pontuar: não há nada de errado com a admiração a um pastor. Você pode perfeitamente admirar uma pessoa, ter essa pessoa como um exemplo a ser seguido, isso é normal. O problema começa quando a admiração saudável se transforma em obediência irrefletida ou um complexo messiânico. Deixa eu pontuar essas duas observações aqui. A obediência irrefletida, ela passa a se manifestar numa obediência cega. Eu costumo dar o exemplo de que essa obediência cega é quando se diz que a pessoa deve, por exemplo, se jogar da janela do 10º andar e ela se joga. Martim Lutero, ele também já analisou na sua época essa questão, ele deixava bem claro que precisa haver obediência às autoridades, obediência até mesmo aos líderes religiosos, mas você precisa ter uma visão crítica, no sentido de analisar o que se está sendo pedido, especialmente se está de acordo com a Bíblia ou não. Então, é uma obediência que precisa ser refletida e não irrefletida. Com relação ao complexo messiânico, aqui o culto, né, à personalidade e, consequentemente, a idolatria no evangélico fica sendo exacerbada, porque algumas figuras elas são compreendidas como verdadeiros messias e, às vezes, até mesmo como substitutos do próprio Senhor Jesus. Ou seja, pessoas que acabam fazendo com que a sua salvação, vida espiritual, fique dependendo única e exclusivamente de uma liderança, de um pastor. Por isso é necessário se perguntar onde o poder supremo da igreja reside. Lembrando mais uma vez da conquista da Reforma Protestante, não, o poder supremo da igreja não consistia nas figuras de liderança exatamente, e sim na Bíblia. Por isso que Martinho Lutero ele costumava dizer que a Bíblia ela é a criadora da igreja e não é a igreja que vai normatizar, que vai impor uma visão sobre a Bíblia. Também é necessário verificar quão acessível é o líder. Costuma-se dizer que um pastor precisa ter cheiro de ovelhas, ou seja, ele precisa ser acessível. É lógico que o pastor, como uma figura humana, ele também precisa se resguardar e precisa ter os seus momentos, né, particulares. Mas se ele está cada vez mais inacessível, isso é um mau sinal. Se há transparência, um líder, ele precisa ser transparente.
Ele precisa deixar tudo às claras. Não pode haver esse famoso falar por trás ou não ser claro nas suas colocações. E como um líder lida com o criticismo? Devemos nos lembrar do seguinte: ensina o sábio, ele te agradecerá. Agora, ensina o tolo ou o falto de entendimento, de inteligência, ele se aborrecerá. Não estamos falando aqui daquelas críticas que podemos chamar de destrutivas. Críticas que apenas querem criticar por criticar. Mas se há uma crítica construtiva com o argumento, um autêntico líder precisa lidar com isso. Porque quando ele não lida com críticas, ele também está aí caminhando para fomentar um culto à personalidade. Como já se não bastasse esse culto a algumas lideranças religiosas, evangélicas, esse quadro foi exacerbado com culto a políticos, especialmente como nós temos visto ultimamente com relação ao presidente da República. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor com relação à questão política, estou falando da questão religiosa. Porque o culto a qualquer político, não importa a matriz política dele, mas o culto a qualquer político é algo inconcebível no meio evangélico, já que uma das grandes bandeiras da Reforma Protestante e, consequentemente, uma das grandes bandeiras dos evangélicos sempre foi esse ataque, sempre foi, ou melhor dizendo, sempre foi esse combate ostensivo à idolatria nas suas mais diversas matizes. E, portanto, não deixe de ser inconcebível e até um tanto quanto surpreendente você ver essa idolatria escancarada justamente no meio em que você não esperava, que é no meio evangélico. Agora, também devemos pontuar que a idolatria a um presidente, ela já ocorreu anteriormente na história brasileira, com o Getúlio Vargas. Então, não é algo novo. A novidade é que agora envolve e de maneira ostensiva os evangélicos. Doutor, os fatos relatados no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículos 21 ao 24, é um exemplo de culto à personalidade? Com relação à pergunta 6, o fato relatado em Atos 12, 21 ao 24 é um exemplo de culto à personalidade? Embora a noção, né, ou essa definição seja relativamente recente, nós podemos sim enquadrar, pois como explica Kistemaker, citando Flávio Josefo lá nas Antiguidades Judaicas, bajuladores dirigiram-se a Herodes como um deus, posto reputarem-no mais do que mortal em seu ser. Isso aqui também é importante. O culto à personalidade, ele sempre é fomentado através de bajuladores. Houve um verdadeiro frenesi envolvendo a multidão, que, alheia ao uso de sua razão, exclamou em uníssono que manifestava-se a voz de um Deus e não de homem. Então, aqui, o culto à personalidade e, consequentemente, o envolvimento da idolatria, creio que fica bem claro aqui. Agora, esse culto à personalidade que envolve flagrantemente uma idolatria, envolve sempre
uma manifestação coletiva. É importante para o culto à personalidade, é importante a manifestação coletiva, porque se você tem essa manifestação coletiva, muitas pessoas que são muito suscetíveis a seguir a opinião da maioria, elas passam a se sentir coagidas. Elas passam a entender que por que eu não estou seguindo a maioria? E isso obscurece a clara percepção daquele que participa em tal ato. Então você tem um frenesi, uma catarse, que envolve uma multidão, e isso faz com que se torne alheio ao uso da razão, porque se você usar a razão, você vai perceber claramente que existe uma idolatria. Explique o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículos 8 ao 15. Ao explicar Atos 14, do 8 ao 15, em vistas da manifestação pública de um milagre por intermédio dos missionários, as multidões, seguindo uma lenda grega pela qual tanto Zeus quanto Hermes haviam visitado a região em forma humana, deuses gregos. E nessa história, inclusive, eles na forma humana, tanto Zeus quanto Hermes, não foram bem recepcionados e, consequentemente, eles lançaram uma maldição para aqueles que não o receberam adequadamente. E como os habitantes da localidade pressupõem que a história se repete nas figuras de Paulo e Barnabé, e preocupados de não serem novamente vítimas de uma maldição, de um castigo, pressupondo que esses fossem, na verdade, deuses, correm para prestar-lhes culto. Então, não só essa história por trás é importante para entender por que eles se apressaram a prestar culto tanto a Paulo quanto a Barnabé. Tanto Paulo quanto Barnabé pregam as multidões em Listra e tentam dissuadir o povo de oferecer sacrifícios. Eles precisam exercer seu bom senso, força, tato e talento para mostrar ao povo que é Deus e não os apóstolos quem merece honra e respeito. Isso é bem interessante, essa passagem ela é bem interessante, porque Paulo e Barnabé, eles pressupõem estar pregando o Deus verdadeiro, anunciando o Deus verdadeiro e pedindo para que todos possam renunciar justamente à idolatria. E renunciar à idolatria nos seus mais diversos níveis. E ali, justamente, eles passam a receber culto, a serem adorados. E isso provoca uma reação, uma indignação, tanto é que isso é demonstrado pelo fato deles rasgarem os vestidos, Paulo e Barnabé. E eles fazem todo um esforço para dizer que é Deus e não eles que devem merecer honra, respeito e culto. Uma coisa importante aqui, o próprio apóstolo Paulo, numa das suas cartas, diz que devemos dar honra a quem merece honra. Porém, culto somente a Deus. Isso precisa ficar bem claro. A frase "levanta-te que eu também sou homem", de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 26, é uma demonstração que é também da responsabilidade do venerado combater a veneração? Com relação à pergunta 8, a frase "levanta-te, que eu também sou homem", é uma demonstração que é também da responsabilidade do venerado combater a veneração
Sim. Ali, ainda no livro de Atos, o que nós vimos na pergunta anterior, lá em Atos 14, já deixa isso bem claro. Mas aqui fica ainda mais evidente, porque o apóstolo Pedro, ele faz questão de pedir que o centurião ele se levante, para que ele não venha a ser adorado, para que ele não venha a ser cultuado. E houve esse risco em todas as épocas. E nós podemos exemplificar com essa declaração de Martinho Lutero. Martinho Lutero, que ainda em vida, também começou a correr o risco desse culto à personalidade, a tal ponto que ele precisou fazer a seguinte declaração: a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso de meu nome e não se chamem luteranas, mas cristãs. Que é Lutero? O ensino não é meu, nem fui crucificado por ninguém. Como eu, miserável saco fétido de larvas que sou, cheguei ao ponto em que as pessoas chamam os filhos de Cristo por meu perverso nome. Já na época estavam começando a usar a expressão luterana, e ele era contrário a isso. Tanto é que na Alemanha você dá preferência a chamar igreja evangélica. Mas com o movimento do evangelicalismo no século XIX, quando várias igrejas protestantes passaram a acoplar a sua denominação como evangélica, então, para evitar a confusão, passou-se a utilizar a expressão igreja luterana. Mas observe como Lutero era totalmente contrário a isso. Por isso, ainda Lutero, em seu comentário a Gênesis 3:1, afirma: ora, quando o evangelho é pregado de forma pura, os seres humanos têm uma regra segura para a sua fé e podem evitar a idolatria. Aqui nessa última pergunta, pergunta 9, quais os malefícios do culto à personalidade para o movimento evangélico? Primeiramente, descaracterização. A igreja evangélica passa a ser descaracterizada, uma vez que uma das bandeiras da igreja evangélica sempre foi o combate ostensivo à idolatria. Ou seja, acabamos perdendo uma característica herdada da reforma protestante. Nós poderíamos citar outras diferenciações, outras características exclusivas do protestantismo, do movimento evangélico, a questão da centralidade na Bíblia, por exemplo, mas justamente pela centralização no conhecimento bíblico é que esse culto à personalidade ele se torna extremamente danoso, porque, como costumo dizer, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser doutor em teologia, basta que você seja um bom aluno de escola dominical para que você perceba que isso não combina com a Bíblia. Estamos indo até além da questão do movimento evangélico. Então, essa descaracterização, ela é muito mais impactante e danosa do que outras questões doutrinárias que já foram levantadas. Segundo, com o culto à personalidade, Jesus Cristo deixa de ser o foco. Uma outra grande bandeira muito forte no meio evangélico, essa centralidade em Jesus Cristo,
Não somente ela deixa de ter, como em alguns momentos ela até mesmo quase que anulada. Ou seja, com o culto à personalidade, o movimento evangélico se torna uma religião como outras, passa a deixar de ter esse diferencial. Agora, outro dano, passa a prevalecer uma crescente desconfiança do raciocínio. E nós estamos percebendo isso quando não somente a ciência, como o raciocínio teológico, como o pensamento teológico, ele está voltando a ser atacado. Sabemos que a questão da teologia, especialmente no meio pentecostal, sempre foi uma questão de tensão. Isso, na verdade, desde os primórdios. Mas, na virada da década de 80 para 90, parecia que o ensino teológico ele estava ganhando bastante espaço. E agora, ultimamente, nós temos visto um retrocesso. Fora do âmbito evangélico, você vê o triunfo de questões que já estavam mais do que resolvidas, como a questão do terraplanismo. Mas dentro do ambiente evangélico, você passa a ter um menosprezo, né? Voltou a crescer, digamos assim, esse menosprezo ao conhecimento, passa-se a novamente fomentar aquela suposta incompatibilidade entre ciência e fé, que quando você vai pesquisar historicamente nunca existiu. Basta dizer que os grandes cientistas da época moderna, todos eles eram religiosos. Só vou citar o exemplo aqui de Isaac Newton, que é considerado o pai da física moderna, e ele chegou a escrever um comentário sobre Apocalipse e Daniel. Então, tudo isso aqui ajuda a perceber que não há essa incompatibilidade. Então, essa crescente desconfiança do raciocínio, do conhecimento, do estudo acadêmico e tudo mais, não deixa de ser exacerbada, né, de ser fomentada por esse culto à personalidade. E aqui eu coloco a bibliografia que eu utilizei aqui para esses slides. Dicionários teológicos, essa obra sobre teologia dos reformadores e esses comentários. Deus, então, abençoe e agradeço mais esta rica oportunidade.